Há poucos dias do UFC 243, onde Israel Adesanya enfrenta Robert Whittaker pela unificação dos cinturões dos médios, talvez seja uma boa hora para conhecer mais sobre o lutador que estreou no octógono do UFC em fevereiro de 2018 e 6 lutas e 14 meses depois conquistou o título interino do Ultimate. Depois de se tornar o lutador revelação de 2018, Adesanya participou de 2 candidatas à luta do ano, ao bater o ídolo Anderson Silva no UFC 234 em luta emocionante e depois vencer Kelvin Gastelum numa batalha histórica de 5 rounds. Mas há muita coisa por trás da confiança notável no olhar do lutador, e é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e estes são 9 fatos interessantes sobre Israel Adesanya. Número 9, a criação. Diferente de muitos na Nigéria, país onde ele nasceu, Adesanya cresceu numa família rica, onde dinheiro nunca foi problema. Ele era o mais velho de 5 filhos e costumava receber o que ele chamava de ajudantes pagos em casa para ajudar a cuidar de seus irmãos e irmãs. No entanto, devido a preocupações com as qualificações das universidades africanas, que não se traduzem bem no mundo ocidental, o pai de Adesanya planejou se mudar da Nigéria para que seus filhos pudessem ter uma educação melhor. A primeira ideia da família era migrar para os Estados Unidos, mas depois do atentado terrorista de 11 de setembro, o pai de Adesanya mudou de ideia e decidiu levar sua família para Nova Zelândia, um país que Adesanya nunca tinha ouvido falar naquele tempo. Adesanya explicou que pela primeira vez na vida ele se sentiu estranho, pois se encontrava em um país completamente novo, em circunstâncias diferentes, e considerou a Nova Zelândia meio que um rebaixamento no padrão de vida que ele tinha na Nigéria. Ele sentiu que não conseguiria se encaixar ali. Ainda assim é interessante imaginar o que seria do futuro de Adesanya se ele não tivesse ido até a Nova Zelândia, um país recheado de influências de combate que ele faria parte ao longo do tempo. Número 8, dança. Não é difícil notar que toda vez que Israel Adesanya pisa no octógono ele apresenta um estilo único de se movimentar, e ele atribui isso muitas vezes à sua paixão pela dança. Quando fala de sua infância na Nigéria, Adesanya lembra que gostava de se divertir com os amigos dançarinos e muitas vezes copiava suas rotinas, destacando como o físico atlético e o ritmo são uma boa combinação para a dança, o que acabou ajudando o nigeriano a construir seu estilo de luta. No The MMA Hour com Luke Thomas, Adesanya declarou: Was it Miyamoto Musashi that said, "Never give a man a sword who can't dance"? I can dance. That's one of my things I used to do back in the day, so that comes easy to me. A lot of guys underestimate the power of footwork. Adesanya sempre acreditou que seria dançarino ou lutador e até cogitou a carreira de coreógrafo. Adesanya dizia que a dança podia ser feita em qualquer lugar a qualquer hora, enquanto a luta não. Mas como podemos ver, ele escolheu lutar. Número 7, vítima de bullying. Para muitas pessoas é surpreendente ver quantos lutadores já foram vítimas de bullying. Caras como GSP, Bas Rutten e até o super confiante Israel Adesanya já sofreram com esse mal. Depois de deixar a Nigéria, Adesanya se viu como um novo garoto da cidade num lugar chamado Rotorua, na Nova Zelândia. De acordo com o resultado mais recente do Censo Nacional, a população de africanos em Rotorua é menor que 1%, e Adesanya frequentemente teve que lidar com preconceito racial, lembrando até do dia que o mandaram voltar para o seu próprio país. Through high school, I used to try and sound like them. I used to try and be like them and talk like them just so I could fit in. I tried so many times to fit in, but I could never ever fit in. I was always like outcast. At the end of the day, look at my skin, I'm all black. Para prestar uma homenagem às suas raízes, ele tem as palavras Broken Native tatuadas no peito, que marca sua lealdade à Nigéria e à Nova Zelândia, mas também representa como ele superou as adversidades, apesar de normalmente se sentir um estranho no ninho durante sua juventude. Numa entrevista ao New Zealand Herald, Adesanya fala sobre um tempo em que ele chorava diante do espelho depois de sofrer bullying, até que deu a si mesmo uma lição motivacional na tentativa de levantar o seu astral. And it might seem crazy, but hey, there's methods to my madness. Coisa que ele faz até hoje como forma de trabalhar seu psicológico. Algumas pessoas que fizeram bullying com Adesanya se desculparam desde então e o nigeriano mantém alguns como amigos nas redes sociais. Número 6, inspirações únicas para a luta. Adesanya se envolveu com o mundo das lutas pela primeira vez através de aulas de taekwondo, logo depois da escola quando ele era criança. Era um simples passatempo para ele na época. O problema é que depois de quebrar o braço e chutar tudo o que podia dentro de casa, a mãe de Adesanya acabou com a brincadeira e o tirou dos treinos. 7 anos depois de sua breve experiência com o taekwondo, Adesanya ficou encantado com o filme de Muay Thai Ong Bak e imediatamente procurou uma academia de kickboxing aos 18 anos de idade, com quase nenhuma experiência no esporte, o que é bizarro se você compará-lo a outros grandes nomes do MMA que começaram muito mais cedo. Mas 6 semanas depois ele já teve seu primeiro combate marcado contra um oponente que pesava quase 9 quilos a mais do que Adesanya. Ao longo de sua extensa carreira no esporte, Adesanya encontrou seu lugar no MMA por 2 motivos específicos. Primeiro, pelo que ele explicou no podcast de Joe Rogan. For me, I never wanted to feel vulnerable.
I never wanted to feel like another guy could kick my ass in another, just like, Floyd Mayweather, they're about to do this fight with McGregor Part 2. I think that was all fake. Yeah, I know, but like, even if the idea of it, I'm like, if you're gonna do it, just jump in. Right. What are we doing? It's like, okay, you're a man, like, fuck you, we're gonna do it man to man. But no kicks though, no knees, no elbows. And I had that, like, it's just, I don't understand that. I'm like, why? If you want to prove you're the best fighter, you have to fight people from other codes. Right. Em termos de inspirações diretas no MMA, a Adesanya sempre exaltou Anderson Silva. A Adesanya descreveu o Spider como aquele magrelo brincalhão que metia porrada nos adversários. I'm like, I'm a skinny black guy. I can whoop. E a verdade é que é realmente difícil não fazer comparações entre a Adesanya e aquele que ele chama de ídolo, Anderson Silva. Número 5, Kickboxing. Apesar de ainda ser uma cara nova para muita gente no MMA, a Adesanya tem uma trajetória longa no kickboxing com lutas amadoras e profissionais na bagagem. Depois de emplacar um cartel perfeito de 32-0 como kickboxer amador, a Adesanya continuou sua sequência de vitórias como profissional, antes de perder algumas lutas em 2014, sendo uma dessas derrotas em sua estreia no Glory, um dos maiores palcos do kickboxing no mundo. A Adesanya então se consagrou vencedor por 3 vezes de torneios de uma noite no King in the Ring. Isso tudo em Auckland, na Nova Zelândia, cidade que ele adotou. O terceiro torneio que ele venceu foi dias após a morte de seu amigo e companheiro de treinos, Jamie Van Der Kude, que faleceu num acidente de carro. Mesmo diante da perda devastadora, a Adesanya subiu para a categoria dos pesados para vencer 3 lutas numa só noite e conquistar o terceiro título do King in the Ring Championship. Com mais experiência nas costas, a Adesanya voltou ao Glory e conquistou o torneio que definiu o próximo desafiante da categoria dos médios, mas a Adesanya não conseguiu alcançar o auge do kickboxing e acabou perdendo a disputa de cinturão dos médios do Glory numa decisão apertada. Na luta seguinte, que foi sua última luta no kickboxing em 2017, a Adesanya enfrentou o homem que o derrotou um ano antes, o brasileiro Alex Pereira, mas a história se repetiu e depois de quase nocautear o brasileiro, a Adesanya acabou nocauteado no terceiro round. Essa foi a 5ª derrota de Adesanya no kickboxing, deixando o nigeriano com um cartel que marca 75 vitórias e 5 derrotas. Número 4, The Last Stylebender. O estilo de luta extravagante de Adesanya é a primeira coisa que chama atenção quando você vê o nigeriano lutar, mas a verdade é que nenhum lutador tá completo sem um psicológico forte, e a mentalidade é uma das maiores qualidades de Adesanya. Ele costuma usar desenhos e videogames como referências para lidar com a vida real e a luta. A Adesanya já disse algumas vezes que vê o mundo como se fosse o Player One, o jogador 1, e todas as outras pessoas e o mundo são o CPU, a máquina, tudo faz parte de seu jogo, sobre o qual ele tem total controle. I'm player 1. I keep saying I'm player 1 in this. Everyone else in this is bots. My first person view, in my head, I'm player 1. Isso também se traduz na sua mentalidade de luta, onde a Adesanya se baseia nas características do protagonista do Avatar The Last Airbender, que é o mesmo desenho de onde deriva o seu apelido The Last Stylebender. No desenho, o personagem chamado Aang embarca em uma jornada para dominar os 4 elementos: água, terra, fogo e ar, para se tornar a melhor versão de si mesmo. A Adesanya compara a jornada de Aang à sua ambição no MMA, que é dominar todas as disciplinas e artes marciais para se tornar o lutador mais completo possível. Em todo o episódio, o personagem Aang ocasionalmente entra em um estado de poder ilimitado, que a Adesanya tenta replicar cada vez que entra no octógono. A Adesanya chama esse estado de fluxo profundo, que é um fenômeno cientificamente comprovado, onde todas as decisões e movimentos que você faz são corretos. Toda vez que chega nesse estado ou tenta chegar nesse estado de fluxo, a Adesanya diz que sente que não pode ser tocada pelo oponente, mas ao mesmo tempo sente que não pode errar. E com todo respeito, isso tudo é meio estranho, mas a gente não tá aqui pra julgar ninguém. Número 3, a breve carreira no boxe. Até ingressar no UFC, a Adesanya era principalmente conhecido por seu currículo no kickboxing, mas ele chegou a dar uma chance ao boxe enquanto já competia paralelamente no kickboxing e no MMA. Embora tenha perdido em sua estreia em novembro de 2014, a Adesanya venceria as 5 lutas seguintes em 2015, com o triunfo mais expressivo sendo conquistado contra o veterano Brian Minto, que já tinha enfrentado nomes como Joseph Parker e Dylan White na carreira. A vitória contra Minto foi pelo torneio do evento Super 8, um evento na Nova Zelândia que fazia torneios de uma noite bem no estilo dos primeiros eventos do UFC. A Adesanya venceria o terceiro e quarto torneios e até hoje ele é o único lutador a vencer 2 torneios na história do Super 8. No podcast de Joe Rogan, a Adesanya explicou que se não fosse o desejo de competir no MMA, ele estaria até hoje lutando boxe. If I wanted to take the boxing blueprint, I could have done that because I'm 6-1 in boxing as well. So I could have done that and just got built up, fight like, the cans, fight some champions, local champions, some national champions, and eventually on the world stage.
But for me, if you want to prove you're the best fighter at the UFC, that's the highest level. Número 2, sua única derrota no MMA. Até a publicação desse vídeo, Adesanya sustenta um cartel perfeito de 17 vitórias e um total de 0 derrotas. Acima do nigeriano, em termos de cartel invicto, só o campeão dos leves Khabib Nurmagomedov. O que pouca gente sabe é que 2 anos e meio antes de sua estreia no MMA profissional, o inexperiente Adesanya fez sua primeira e única luta no MMA amador contra Nerone Savania. Savania usou e abusou do wrestling para vencer na decisão do juiz e dar a Adesanya sua única derrota no MMA. Depois de derrotar um lutador do calibre de Adesanya, você imaginaria que Savania pudesse alcançar algum tipo de sucesso no esporte, mas infelizmente ele só competiu mais uma vez antes de pendurar as luvas. Na seção de comentários de sua luta com Adesanya aqui no YouTube, você descobre por que Savania optou por se aposentar. Ele quebrou a laringe depois de romper os ligamentos do joelho e, diante do desafio de criar um filho sozinho, ele definiu que a carreira no MMA não compensava tamanha dedicação na época. Talvez a experiência de ter sido dominado na luta agarrada tenha sido o maior responsável por trazer Adesanya de volta ao MMA anos depois. Número 1, ele quase saiu do UFC 230. O UFC 230 foi sem dúvida um dos maiores momentos da carreira de Israel Adesanya, quando ele aniquilou o top 10 dos médios Derek Brunson para emplacar a 4ª vitória dentro do octógono em 2018, consolidando assim sua posição de lutador revelação do ano. Foi esse combate que colocou Adesanya em condições de fazer a sonhada luta com o ídolo Anderson Silva. Mas houve um momento na preparação para aquela luta que Adesanya achou que seria forçado a sair da então maior luta de sua extensa carreira. Depois do UFC 230, Adesanya revelou que teve um problema no menisco a 48 horas da luta. A equipe de Adesanya ficou tão preocupada que até seu treinador, Eugene Berman, ligou pro agente de Adesanya dizendo que a luta poderia não acontecer como planejado. A sorte é que, graças ao pai de Adesanya, o nigeriano imediatamente parou seu treinamento para se recuperar, e se não fosse uma dose de cortisona que Adesanya recebeu, sua impressionante vitória contra Derek Brunson e muita coisa que veio depois disso poderia nunca ter se tornado realidade. E aqui vai um salve para Charlie Howard por ter escrito essa lista. Você pode seguir o Charlie no Twitter através do @MMA_Charlie. Muito obrigado por nos assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós teremos vídeos semanais por aqui, e deixe também o seu comentário logo abaixo sobre o que você achou desse vídeo. Siga-nos também nas redes sociais e até o próximo vídeo.